Olá, meu nome é Júlia Freitas, eu sou aluna do 8º período de Medicina da Faculdade de Medicina de Anápolis e eu vou ministrar aula sobre síndrome coronariana aguda para o módulo de dispneia torácica e ADES. Então vamos começar nossa aula. E aí a gente vai falar sobre tudo da síndrome coronariana aguda, mas a gente tem que começar fazendo sua definição, que vai ser um grupo de doenças que vão compartilhar um conjunto de condições clínicas causada pela redução súbita do fluxo sanguíneo coronariano. E aí a gente vai estar falando de três condições, que vai ser a angina instável, o IAM sem supra de ACT e o IAM com supra de ACT. Quando a gente está falando dessa síndrome coronariana, a gente vai estar falando principalmente em relação à angina, que é a principal característica clínica da síndrome coronariana aguda. E a gente consegue classificar essa angina de quatro formas. Da CCS1, que vai ser ela em exacerbados esforços, então depois de um grande esforço, e da CCS4, que vai ser aquele paciente que ele vai sentir aos mínimos esforços, qualquer coisa que ele fizer, e até mesmo em repouso. Agora já definimos, né, o que é a síndrome coronariana, o que é o infarto, a gente vai falar um pouco da sua epidemiologia. Por que falar disso? Porque é a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. E a gente vai ter uma similaridade, né, na incidência, tanto no sexo feminino quanto no masculino, mas ainda tem uma maior predominância no sexo masculino, e principalmente quando a gente está falando, né, de pacientes acima de 60 anos. Então, esses são os principais grupos etários que a gente vai estar falando. E aí, a gente também tem que falar sobre a prevalência, que vai ser maior na síndrome coronariana, sem supra do segmento ST, mas a gente tem que falar também da mortalidade, que vai estar relacionada com aquele paciente que ele tem um supra de ST. E quanto ao infarto? O infarto, a gente vai estar falando de lesão miocárdica aguda. Então, a gente está falando daquele aumento de troponina, a gente está falando de realmente dessa perda e necrose do miocárdio, que é diferentemente da angina instável, que ela não vai ter nem lesão, não vai ter nem necrose miocárdica. E a gente tem os critérios para o diagnóstico do IAM, que foi revisado pela quarta revisão universal. E aí a gente vai ter realmente esse aumento ou queda da troponina, que é a que vai indicar que é uma lesão aguda. E aí a gente também vai ter os sinais clínicos, então principalmente a angina pectoris, que também a gente pode falar também dos sinais típicos e dos sinais atípicos, né? E a gente tem a alteração do segmento ST, onda T, um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo, então a gente também tem esses critérios do eletrocardiograma. A gente também tem relação de onda aqui patológica, também falando do eletro. A gente também tem, quando a gente utiliza de exames como ecocardiograma, para a gente definir que teve uma perda de músculo, então segmentos com acinesia, por exemplo, e também relacionados à identificação de um trombo, pode ser tanto pelo cateterismo quanto também pela autópsia. Então, essas formas a gente consegue diagnosticar que houve de fato um infarto. Então, falando um pouquinho sobre a etiologia dos fatores de risco, a gente vai voltar, né, no que a gente falou da epidemiologia, porque a gente vai estar falando de homens acima de 45, mulheres acima de 55. A gente vai estar falando também relacionados a os fatores de risco principais para, na verdade, o desenvolvimento de todas as doenças cardiovasculares, né? Então, a gente vai estar falando de hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, o etilismo, ele também pode entrar aqui, o colesterol alto, né, o LDL, bem como a redução do HDL, né, então um HDL baixo, o histórico familiar positivo, ele também é um grande fator predisponente, os hábitos de vida, né, então, como eu já falei do sedentarismo, também a questão da dieta aterogênica, então, consumo de grandes valores de gorduras, então, a ingesta lipídica muito alta, né, e também bem com alguns outros fatores, como resistência insulínica, aumento de fatores pró-inflamatórios, protrombóticos, aumento da lipoproteína A, também vão ser fatores de risco para essa síndrome coronariana aguda. E aí a gente tem que começar a classificar esse infarto. A gente vai ter 5 tipos. O principal deles vai ser o tipo 1, que vai estar relacionado com instabilidade de placa, com trombose coronária, né? E aí a gente também vai ter o tipo 2, que vai ser aquele desbalanço de oferta e demanda de oxigênio, né, para aquele coração. A gente não vai estar relacionando ele com placa aterosclerótica. E a gente vai estar falando de vasoespasmo, de embolia, de secção coronariana, também relacionados às taquiarritmias, bradiarritmias, né? E a gente também vai ter o tipo 3, que vai estar relacionado com uma morte súbita. E aí a gente vai estar falando também do tipo 4, que vai estar relacionado à angioplastia, né? E que vai ser tipo A, B e C, então periprocedimento, trombose distente ou reestenose distente. E o tipo 5 que vai estar relacionado à cirurgia cardíaca. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do tipo 1. Por quê? Que a gente vai estar falando principalmente da aterogênese, né? Que vai ser um processo, né, demorado. Então vai ser um processo que vai começar desde a juventude até a idade de fato, esse infarto vai acontecer. Por quê? Porque a aterogênese, ela vai começar com uma lesão endotelial. Então, uma hipertensão, um diabetes, sedentarismo, que aí a gente vai estar ocasionando um acúmulo e uma oxidação de LDL ali, onde está tendo aquela lesão endotelial. E aí, depois que a gente tem esse acúmulo e essa oxidação, a gente vai ter o recrutamento de monócitos, que a partir do momento que eles fagocitarem o LDL, que vai estar ali, a gente já vai estar formando as células escamosas. E aí, depois disso, a gente vai ter uma formação de uma capa fibrosa. Quando tiver essa capa fibrosa, ela vai ser uma mistura de célula muscular lisa, né? Um colágeno, então vai estar tudo agrupado, né? Junto com proteoglicanos. E aí, depois disso, a gente vai ter uma instabilidade dessa placa, quando a gente vai estar falando da junção também com os linfócitos T. E aí, pronto, a gente falou de fato do que é a aterogênese. E depois disso, a gente vai ter o que de fato é o infarto. Então, a gente vai passar por um estresse físico-emocional, que vai ocasionar uma ruptura ou uma erosão endotelial. E aí vai estar lesionando aquela placa, que ela já vai estar instável. Então, aquela placa que já está com uma capa fibrosa mais fina, a gente vai ter essa exposição do core lipídico, e aí vai ocasionar a lesão plaquetária, que vai, consequentemente, formar um trombo. Esse trombo, ele pode causar tanto uma oclusão total como uma oclusão parcial. Se for uma oclusão total, a gente vai estar falando do infarto com supra. Quando for uma parcial, vai ser um infarto sem supra. E aí, pronto, o paciente, de fato, passou por todo esse processo e infartou. O que ele vai estar sentindo? A gente vai estar falando da dor anginosa. Essa dor anginosa, ele vai ser geralmente, o paciente ele não vai saber descrever muito bem essa dor. Então, vai ser um desconforto, uma opressão, um aperto, aquela constrição. Então, vai ter aquele sinal de Levine, que o paciente ele vai levar a sua mão ao peito. E aí, vai ter a localização retroesternal, pode ter irradiação para braço, qualquer um dos dois. Então, membro superior esquerdo ou direito, mandíbula, pescoço, dorso. Então, essa dor, ela pode irradiar. E ela pode durar mais do que 20 minutos, em alguns casos, né? Então, a gente vai estar falando de uma dor que ela vai estar relacionada ao esforço físico, ao estresse emocional, que é até ele que vai desencadear a ruptura da placa, né? Então, em frio, então, nos períodos de inverno, o paciente tende a ter mais chance de infartar. Então, depois de uma refeição copiosa, também pode desencadear esse processo. E aí, esse paciente ele vai ter a melhora, né? Quando? Quando ele estiver em repouso, ou então quando ele fizer uso de nitrato.
E aí ele pode também apresentar alguns sintomas associados, principalmente a dispneia, a sudorese, náusea, vômito, palidez, ansiedade, que vai estar relacionado principalmente com o quadro típico. Mas a gente também tem que falar daqueles pacientes que eles não vão apresentar aquele quadro típico. Então a gente vai estar falando dos equivalentes anginosos, né? Então esses pacientes, eles vão ser principalmente idosos, mulheres, diabéticos, pacientes renais crônicos, pacientes transplantados de coração, né? Então transplante cardíaco, pacientes com quadros demenciais. E aí o que vai ser o principal sintoma atípico, então equivalente anginoso? Vai ser a epigastralgia, a dispepsia também. E esse paciente também pode só apresentar a dispneia, sem angina, de fato. Então, ele também pode ser fadigado, ele pode apresentar uma tontura, lipotímia, ele pode apresentar somente uma palpitação. Ele também, novamente, só aquela questão de náusea, vômito, a sudorese quase sempre está presente, uma palidez. E esse paciente a gente tem que tomar cuidado, porque ele não é sintoma típico, não é aquela dor anginosa, de fato, com sinal de Levine, por exemplo. Ele vai ser parecido, ou não. Então, às vezes, muitas vezes pode ser confundida com questões gastrointestinais. Então, pode ser também relacionado com um refluxo. Ele pode ser confundido com um refluxo gastroesofágico, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com esse paciente, idoso, mulher. E aí, para isso, a gente tem que também classificar a dor desse paciente, porque a dor do paciente, ela de fato é um dos principais fatores para a gente diagnosticar esse infarto. Então, a gente vai ter a classificação, né, das características da dor. Então, como eu falei, aquela dor em constrição, aquela dor mal definida. E aí a gente tem a localização retroexternal, a gente tem fatores desencadeantes, fatores atenuantes, e também aquela questão do tempo. E aí, quando a gente está falando de todas as características, então se o paciente apresenta todas as características que eu já citei, ele vai ser uma dor anginosa típica, dor tipo A, porque ela vai apresentar todas as características, a gente sabe o que é exatamente aquilo. Aquela dor tipo B é uma dor que apresenta quase tudo. A nossa principal hipótese diagnóstica vai ser a síndrome coronariana aguda, mas falta alguma coisa ou outra. Então, dura menos do que 20 minutos, ou então não vai ser, de fato, uma dor em aperto. Então, vai ter uma das características que eu já citei, não vai estar presente. A dor tipo C, ela vai ter alguns, não vai ter outros, a gente ainda tem que descartar. Ela é uma provavelmente não anginosa. Então, a gente pensa nela, a gente não descarta a síndrome coronariana aguda, mas a gente ainda tem que pensar nela. Diferentemente da dor tipo D, que é aquela completamente não anginosa, é aquela que o paciente ele vai delimitar exatamente onde ele está sentindo, vai estar mais relacionado à dor musculoesquelética, e também a gente tem que pensar na epidemiologia, então é um paciente muito novo, e aí a gente já consegue meio que, de fato, excluir para esse paciente o diagnóstico de síndrome coronariana só pela característica da dor dele. E aí esse paciente que ele vai chegar ou com uma dor torácica tipo A, tipo B, tipo C, ou então algum dos equivalentes anginosos, a gente precisa rodar um eletro nesse paciente em até 10 minutos. E não só rodar o eletro de 12 derivações, como também interpretá-lo. E aí a gente já vai jogar ele pro fluxograma. Por quê? Porque se ele tiver alguma alteração típica de isquemia, a gente já vai seguir para a terapêutica dele, porque a gente já vai estar diagnosticando esse paciente. Se ele não tiver nenhuma alteração típica no eletrocardiograma, a gente precisa avaliar os critérios de instabilidade desse paciente, porque a gente precisa estabilizar. Se ele não tiver instabilidade, a gente precisa avaliar os scores de risco, a gente precisa avaliar em relação à troponina, então se está realmente tendo aumento, se está tendo a queda dessa troponina, e a gente precisa, de fato, ou interná-lo ou descartar. Se esse paciente ele apresentar uma dor tipo A, mas ele não tem alteração de eletro, ele não tem alteração de troponina, ele ainda continua sendo alto risco para ter um infarto ou para ser um infarto. Por quê? Porque essa dor ainda pode evoluir. Então a gente não libera esse paciente antes mesmo de estabilizá-lo. Então também questão da dor dele. Então a gente não vai mandar o paciente com dor para casa. E a gente também tem que ter o cuidado de dosar a troponina seriada. Então a gente vai dosar assim que ele chegar, depois também de 1 hora, 2 horas, que são as novas diretrizes, né? Então o primordial é isso. Mas caso o protocolo do hospital seja de 3 horas, então seja no momento da chegada e depois em 3 horas. E aí a gente tem que avaliar esse paciente também com os scores de risco, né? Eu vou lembrar um pouquinho nos critérios eletrocardiográficos, né? Então esse aqui a gente vai estar falando do paciente com síndrome coronariana com supra de ST. Porque ele não vai ser só aquele supra clássico, né? Então ele vai ter algumas outras alterações que também vão estar indicando a oclusão total, não só uma oclusão parcial. Então, uma da hiperaguda, a gente vai ter também o supra-desnivelamento do ponto J, né? Logo no início. Depois a gente vai ter o surgimento da onda Q, depois uma inversão de onda T. Esse eletro, ele não é fixo. E a gente tem alguns padrões, como a síndrome de Wellens, o padrão de Winter. A gente vai ter também relacionado que o infra de ST no eletrocardiograma, a gente tende a pensar que é o quê? Que é uma imagem espelho. Então, se a gente encontra um infra, a gente tem que procurar o supra. E se não houver, de fato, realmente, esse supra, a gente pensa nele como um infra de fato, que a gente vai estar falando de uma oclusão parcial, que vai estar relacionado com o IAM sem supra. E aí a gente vai estar falando também que quando a gente encontra uma alteração nesse eletro, a gente também já consegue dizer onde esse supra, onde essa oclusão está ocorrendo. Porque a gente está relacionado às derivações do eletro com a anatomia coronariana. Então, a gente tem... quando a gente fala nas derivações D2, D3 e AVF, a gente vai estar falando principalmente da artéria coronariana direita. Quando a gente está falando de V1 e V2, a gente está falando principalmente da artéria descendente anterior. Quando a gente está falando ali desse paciente na parede anterior, a gente pode estar falando da artéria circunflexa. E a gente tem que realmente já ir pensando para esse paciente que vai ser estratificado invasivamente, a gente tem que pensar já o que a gente vai encontrar nessa angiografia. Então, a gente tem que pensar nesse paciente que ele pode não ter nenhuma alteração eletrocardiográfica, ele pode ter um eletro normal. E aí a gente vai passar aqui agora para a troponina. Então, nessa troponina, a gente tem que ver a avaliação dela, principalmente relacionada à curva dela, né, se ela está aumentando ou diminuindo. Porque se ela estiver estável, não tiver uma redução ou um aumento de 20% desse valor, a gente está falando de uma injúria miocárdica crônica. Então, insuficiência cardíaca, uma doença renal crônica, a gente tem esses valores aumentados de troponina. Quando o paciente ele tem uma curva de troponina, de fato, a gente vai estar pensando ou uma isquemia aguda ou não tem isquemia aguda. E aí, quando tiver essa isquemia aguda, a gente vai estar falando, de fato, do IAM. E aí, a gente pode estar falando tanto do IAM tipo 1 quanto do IAM tipo 2. Quando a gente está falando de alguma causa que não tem uma isquemia aguda, ela é só uma lesão miocárdica aguda, a gente vai estar falando de uma miocardite, uma fibrilação atrial, uma sepse, ou então uma pericardite. A gente pode estar falando desse paciente que está tendo essa alteração de troponina. Então, por isso que troponina elevada não é um sinônimo de infarto agudo do miocárdio. E a gente vai colocar essa troponina, a gente vai dosar essa troponina seriada. Lembrando que o paciente com angina instável, ele não vai ter elevação de troponina porque não tem lesão aguda do miocárdio. Então, como eu já comecei a falar, a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais desse paciente. Por quê? Porque dor torácica pode ser causada por diversas causas cardíacas e não cardíacas. E aí, a principal mesmo vai ser o infarto, né, com a doença aterosclerótica, síndromes isquêmicas, então a gente vai ter pericardite, como eu já falei, um vasospasmo, a gente tem anomalias coronarianas, como por exemplo uma ponte miocárdica. Então, toda vez que o paciente ele tem uma sístole, essa artéria que deveria ser epicárdica, ela vai estar passando pelas fibras do miocárdio. Então, toda vez que tiver essa contração cardíaca, esse vaso ele vai ter esse corte do fluxo sanguíneo, e aí, de fato, vai ocasionar dor. Algumas das vezes é assintomático.
A gente tem também as doenças valvárias, a gente também tem a miocardiopatia hipertrófica, e também a gente tem as causas não cardíacas. Então, essas causas não cardíacas pode ser vascular, então pode ser disfunção de aorta, a gente pode ter pulmonar, a gente pode ter músculo esquelético, que inclusive é a principal causa de dor torácica, né? Então, a dor que tá aqui é retroesternal, às vezes é só o músculo. E a gente pode ter uma dor pleural, uma dor esofágica, uma dor gástrica, biliar, e também tem a psicogênica. Então, a ansiedade também pode causar uma dor torácica. Só que, adendo, é uma dor que é por diagnóstico de exclusão. Depois que você cortar todos os diagnósticos, aí sim você pode dizer que é ansiedade. Nunca é a primeira escolha, é depois de você já ter esgotado todas as possibilidades de diagnóstico. Então, tem que ter cuidado para não diagnosticar qualquer paciente com ansiedade. E até por isso que a gente tem que pensar também nessas causas de dor possivelmente fatais, que vai ser de fato o IAM, né? O pneumotórax, a embolia pulmonar, a dissecção de aorta e a rotura de esôfago. Então, essas são as principais causas fatais de dor torácica. E aí, principalmente para aquele paciente que a gente não tem certeza do nosso diagnóstico, ele tá com dor tipo B, tipo C, a gente precisa estratificar esse paciente. Então, a gente pode utilizar de scores de risco. A gente vai ter principalmente o HEART, que é o principal. A diretriz brasileira de 2025 trouxe que ele é o de melhor eficácia. Então, a gente vai avaliar o score HEART. A gente tem também o GRACE, que vai utilizar também da classificação do paciente no nível pulmonar dele, porque uma das principais consequências cardíacas é a consequência pulmonar. Então, a gente vai estar falando desse paciente que ele vai estar apresentando já uma insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que avaliar se ele está tendo estertores, se ele está tendo P3, se ele já está em franco estado de edema agudo de pulmão, ou se esse paciente ele já está em choque cardiogênico, com hipotensão e sinais de hipoperfusão. Então, aí é um paciente mais crítico e o prognóstico dele é pior. Então, a gente pode utilizar desses scores. E também a gente pode utilizar do time. Então, o time ele tem uma variação pro supra de ST e o sem supra de ST, mas ele pode ser muito bem utilizado também na estratificação de risco desse paciente. E aí a gente precisa definir qual vai ser a nossa conduta frente a esse paciente. Então, a gente chegou, esse paciente tá com a síndrome coronariana suspeita, a gente já viu a história clínica, já fez o exame físico desse paciente, pegou o eletro dele em menos de 10 minutos, já interpretou, a gente dosou a troponina, já fez o score HEART, e ele tem uma síndrome coronariana de muito alto risco, a gente já vai entrar com uma abordagem invasiva imediata, ECAT. Se esse paciente, ele ainda não sabe, então ele tá com angina refratária, tá com instabilidade hemodinâmica, tá com edema agudo de pulmão, ele tá com um supradesnivelamento do ST, então, só que transitório, ele não é fixo, ou então instabilidade elétrica no eletro. A gente também vai fazer esse cateterismo em menos de 2 horas, porque ele é muito alto risco. Se o paciente, ele tem um eletro anormal, ou então uma troponina ultrassensível acima do valor do corte, a gente tem que dosar essa troponina novamente. E a gente tem a possibilidade de fazer esse cateterismo, perdão, até 24 horas, né? Então, a gente precisa avaliar se tá tendo elevação da troponina, né? Se esse eletro ele tá se modificando, e a gente vai poder realmente aguardar até 24 horas para fazer esse cateterismo. Se o paciente, ele vai... ele tá com essas alterações, ou então a troponina ultrassensível, ela tá indisponível no departamento, a gente tem que considerar também alguns outros exames, como, por exemplo, o ecotorácico, né? E a gente também tem que dosar essa troponina, né? De 3, 6 horas. Se não tiver variação, a gente já pode avaliar esse paciente com o HEART, né? Se esse HEART ele tiver maior que 3 ou tiver um diagnóstico duvidoso, a gente pode fazer a estratificação não invasiva desse paciente. Se esse paciente ele tiver com um eletro normal ou então um HEART score baixo e também a troponina dele não está se elevando, e a gente já fez a dosagem dessa troponina, né? Já fez a troponina seriada, e aí a gente não tá mais pensando na síndrome coronariana, a gente pode fazer essa reavaliação ambulatorial. E aí a gente tem que pensar também nos diagnósticos diferenciais. Então a gente não é só porque a gente diagnosticou a síndrome coronariana ou se a gente excluiu a síndrome coronariana, que a gente não pode pensar nas outras coisas. Então a gente tem que descartar também as possíveis causas fatais. E aí a gente tem que pensar também no paciente que ele vai ter o tratamento conservador, ou então um CAT mais permissivo, então acima de 24 horas até 72 horas. Aí a gente tem que avaliar esse paciente. Mas o que a gente pode fazer pro paciente imediatamente que ele chegou lá? Primeiro, a gente vai fazer, né, esse suporte geral para ele. Então se a gente tem a necessidade de manter esse paciente na terapia intensiva, né, na unidade de terapia intensiva, a gente vai já colher o eletro, né, a troponina e tudo, a gente vai ver em relação à monitorização desse paciente, oxigenação, os acessos periféricos, né, para caso a gente tenha necessidade de fazer alguma medicação, e a morfina que é controversa. Por quê? Porque, de fato, o que vai ser para esse paciente a sua analgesia? Vai ser o nitrato. Porque esse paciente está sentindo dor por causa de uma obstrução de fluxo. E aí o nitrato ele pode auxiliar com a vasodilatação. Então, ele vai ser o principal analgésico para esse paciente. Então, a gente pode lançar mão do isordil, né, então o dinitrato de isosorbida, ou do tridil, né, que vai ser a nitroglicerina, e a gente também pode utilizar do quê? Dos antiplaquetários, que vai ser basicamente um dos principais tratamentos que a gente vai fazer para esse paciente, né? Que vai ser a dupla de agregação plaquetária. Então, a gente inicia com o AS, caso o paciente não tenha contraindicação. O segundo que vai ser escolhido, né? Vai ser o clopidogrel, plasogrel ou ticagrelor. Vai depender de qual estratégia que a gente vai escolher para esse paciente. E também a gente pode lançar mão do abeximab e tirofibam. A gente também precisa fazer nesse paciente os antitrombóticos, que vai ser ou as heparinas ou a fondaparinux. E aí, a gente não só para o tratamento desse paciente, como a profilaxia também. A gente também tem que entrar nesse paciente os antisquêmicos, que vai ser os beta-bloqueadores, né? Para manter essa perfusão miocárdica, né? O beta-bloqueador, ele pode ser substituído pelo bloqueador do canal de cálcio, caso não tenha como ser feito. E a gente também tem que entrar com ou um IECA ou um BRA. Por quê? Porque o IECA, principalmente, ele vai estar ali agindo contra a remodelação cardíaca. E a gente também tem que entrar com espironolactona. E também a gente já entra com o hipolipemiante. Então, a gente já entra com estatina de alta potência para esse paciente. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai escolher para esse paciente? Primeiro, tem que entender o conceito de que tempo é músculo. Por quê? Porque a escolha da nossa terapia primária, né, vai ser justamente o tempo. Por quê? Se o paciente ele tiver, no serviço que ele adentrou, um centro de cateterismo, vai ser angioplastia primária. Então, esse paciente que chegou com supra de ST, ele vai chegar lá e a gente já vai fazer angioplastia de cara. Se o tempo for menor do que 90 minutos, ou então se ele precisar ser transportado, e esse tempo é de 120 minutos, a gente ainda prefere angioplastia, que vai ser angioplastia primária. Tem angioplastia de resgate, que é quando o paciente fez o trombolítico, e nesse trombolítico ele não apresentou critérios de reperfusão, e a gente vai fazer essa angioplastia de resgate, ou então a gente pode fazer a angioplastia facilitada, que a gente vai fazer o trombolítico, e em menos de 2 horas a gente já vai entrar com a angioplastia. Ou então, a estratégia fármaco-invasiva, que aí a gente faz a trombólise que tem os critérios de reperfusão positivos, então ele teve a melhora, mas aí a gente tem até 24 horas para fazer a angioplastia definitiva desse paciente.
Então a gente pode utilizar tanto do alteplase como do tenecteplase. A streptokinase, ela já caiu em desuso hoje, então não é mais tanto utilizada, seria mais alteplase e a tenecteplase mesmo. E o cateterismo ainda é o método de escolha para esse paciente. Quanto ao paciente com um infarto sem supra de ST, a gente vai ter esse tempo para definir quando que vai mandar ele pro CAT. Se vai ser realmente menor que 2 horas, se vai ser até 24 horas, ou se vai ser até 72 horas. E é nesse momento também que a gente vai definir qual vai ser a droga que vai ser utilizada, né, para esse paciente. E aí a gente também tem que definir para esse paciente qual vai ser a melhor estratégia para abordar aquele caso. Então a gente pode tratar ele com ou a intervenção percutânea, né, que vai ser a angioplastia, ou então pela cirurgia de revascularização do miocárdio. E aí, a gente tem alguns critérios para definir, né? Então, o nível de complexidade da lesão desse paciente, o nível de vaso acometido desse paciente, então se é 1, se é 2, se é 3, qual é o vaso, então tronco de coronária, ou uma descendente anterior, ou então uma coronária direita, qual é o vaso que está cometido. E aí a gente pode utilizar desses scores, que seria, por exemplo, o Syntax 1 e o Syntax 2. E ele vai auxiliar o Heart Team, né? Então, o time do coração, a definir qual vai ser a melhor estratégia para esse paciente. Se vai ser, de fato, a angioplastia ou se vai ser a cirurgia de revascularização. Então, ponte-safena, a mamária. Então, a gente tem que definir para esse paciente qual vai ser a melhor conduta para ele. Lembrando que se o paciente ele for pro CAT em menos de 2 horas e tiver uma lesão aguda, a gente já pode tratar a lesão culpada do infarto e decidir depois qual vai ser a melhor estratégia para os restantes dos vasos lesionados. Então, a gente tem até o tempo de internação dele ali, 30 dias, para definir qual vai ser a melhor conduta. Aqui no final do vídeo aqui a gente tem as minhas referências, né? E eu agradeço muito pela atenção. A síndrome coronariana é um tema muito extenso. Eu tentei falar o máximo possível, assim, de uma forma que não se estendesse muito, mas que também conseguisse passar os principais tópicos, que é a doença que mais mata no mundo. Então, obrigada, novamente, e até mais.